Olá, pessoal! O Tecendo Saberes recebe a Débora Gaudêncio, uma advogada, só que não, a primeira mulher brasileira a receber a certificação do Centro de Comunicação Não Violenta dos Estados Unidos. A Débora vem há mais de 10 anos estudando essa abordagem em diferentes comunidades, e agora eu vou ter que ler, no Brasil, Chile, África do Sul, Estados Unidos, França, Canadá, Alemanha e Irlanda. Gente, é muito global essa mulher. Bom, é justamente por toda essa experiência que a Débora tem estado muito próxima das empresas que a contratam para que ela possa transmitir, dividir, compartilhar os seus conhecimentos em comunicação não violenta, que é uma abordagem muito relevante para transformar tanto ambientes quanto relações. Débora, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo papo. Obrigada, Thaís, uma alegria estar aqui com você. Obrigada. Bom, Débora, apesar do foco da nossa conversa não ser exatamente o conceito da comunicação não violenta, eu acho que vale a gente explicar um pouco sobre essa abordagem. Sim, tá. E eu sempre fico muito feliz de poder explicar um pouco mais o que é a comunicação não violenta, principalmente porque é uma abordagem que tem crescido muito no Brasil e às vezes me dá receio dela não ser compartilhada em toda a beleza que ela tem, né? Então a comunicação não violenta foi uma abordagem criada nos anos 60 por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. O Marshall estudava muito as relações por muitas coisas que ele passou na vida dele, e ele foi entendendo que o ser humano, em algumas situações, ele era super compassivo, e em outras situações ele era super violento. Ele falou, nossa, como que isso pode se dar, né? E na universidade ele encontrou um outro psicólogo muito famoso chamado Carl Rogers, que estudava empatia. E o Marshall pensou, puxa, se eu levar esses elementos da empatia para dentro do diálogo, para a comunicação, as relações podem ir para um outro patamar, podem ser muito mais saudáveis, muito mais curativas. Então aí ele começou a investigar, a pesquisar a comunicação não violenta. E por que tem esse nome comunicação não violenta? Às vezes as pessoas se assustam com esse nome, né? Já me falaram, ai Débora, o que é isso? Será que eu sou violenta? Não sou? Na verdade, nessas pesquisas, nessas investigações, o Marshall bebeu muito na fonte dos princípios de não violência de Gandhi e de Martin Luther King. Por isso que o nome é comunicação não violenta, por conta desses princípios de não violência, né? Tem um princípio muito forte, que é, por exemplo, o Swaraj, que é um princípio que o Gandhi dizia para os discípulos dele, né? Eu sou rei de mim mesmo, eu tenho autorresponsabilidade. Que é a gente poder também se autorresponsabilizar por o que está acontecendo com a gente, de emoções, de necessidades, de ter esse entendimento, essa consciência, a partir disso colocar esses dados no diálogo. Isso vai facilitar essa conexão com o outro. Então, a partir desses princípios, a gente consegue ter um olhar mais apurado, mais ampliado para essa comunicação e consegue enxergar o poder que essa comunicação pode realizar ali na transformação, como você falou, das relações, né? E do entorno que essa comunicação pode trazer. Débora, agora chegando ao ponto focal da nossa conversa, eu acho que ninguém melhor do que você para contar pra gente como é que tem sido a demanda das empresas por treinamentos de comunicação não violenta. Eu tenho percebido que tem crescido bastante e principalmente depois da pandemia, a abordagem ganhou um novo olhar assim das empresas, né? Não só a própria comunicação não violenta, mas acho que você deve ver isso também, saúde mental, inteligência emocional, sistemas que são denominados mais soft skills ou habilidades mais humanas. Por conta da pandemia, de fato, houve, né, um olhar mais apurado para esses temas. O que eu percebo é que, mesmo antes da pandemia, quando eu comecei há mais de 10 anos, a própria organização, ela não chegava e falava, Débora, eu quero um treinamento de comunicação não violenta. Ela não tinha essa consciência ainda. Hoje em dia eu já tenho, então hoje em dia eu já sou procurada, né? As pessoas falam, Débora, os meus colaboradores estão pedindo que a gente tenha um encontro para falar no time sobre comunicação não violenta. Antes não, então há 10 anos, quando eu ia construir algum tipo de encontro dentro das organizações, eu levava a comunicação não violenta e explicava ali, as pessoas não sabiam o que se tratava, colocava as pessoas para praticar. Hoje já tem esse outro caminho, né? As pessoas vêm então e já me perguntam sobre o tema comunicação não violenta, que querem conhecer, que querem entender o que é. Então ela tem ficado mais famosa assim dentro desse mundo corporativo.
E que tipo de empresa que te procura? Empresa grande, empresa pequena, empresa de empreendedor, multinacional? Qual é o perfil dessa empresa e das pessoas que recebem o treinamento também dentro das organizações? Tá. Todo tipo de empresa. Então, eu trabalho em uma rede, que é a EIT, Diálogos Transformadores, e a gente tem clientes de todos os portes e de todos os ramos, né? Indústria química, de esporte, enfim, a gente tem tanto empresa multinacional como empresa brasileira, pequeno empreendedor, startup, porque o que eu tenho visto, então, que eu chego à conclusão de que a comunicação não violenta, ela fala sobre relações humanas. E as relações humanas estão em todas as organizações, né? Desde a de pequeno porte a de maior porte. E também, desde o colaborador ali, o estagiário, o trainee, até passar pelo supervisor, pelo gerente, pelo diretor, pelo CEO. Então, eu tenho feito desde programas grandes que a gente consegue disseminar essa abordagem, principalmente praticar e transformar essa consciência da comunicação com as pessoas em programas mais longos, com toda a organização, ou às vezes em uma mentoria mais individual. Então aquele líder, ele precisa criar mais consciência para o impacto que a comunicação dele tem nas pessoas, no sistema que ele está envolvido, no próprio legado que ele está deixando. E aí então que as organizações me pedem uma mentoria mais focal, mais individual. Então eu tenho feito projetos de todos os tipos, né? Pensando nessa facilitação, muito na prática, muito na vivência. A comunicação não violenta, ela é muito vivencial. Não adianta só eu saber a teoria, mas não praticar. E aí a gente vê que quando a gente coloca as pessoas para de fato conversarem, mesmo no mundo corporativo, elas conseguem enxergar o ser humano por trás do crachá. Então acho que essa é uma das coisas que mais acontece, que eu vejo acontecendo. A mágica que acontece nos encontros, nas imersões, nos treinamentos, é ver os colaboradores, né, se enxergando além daquela função, além daquela operação que eles estão fazendo, se enxergando como seres humanos e pensando em novas formas mais saudáveis de se relacionar, em novos acordos, em como cuidar deles, do grupo e da organização como um todo. E quem te condata ou quem te demanda para esse treinamento em geral é o RH? Em geral é o RH, isso também tem se transformado. Muitas vezes o RH chega com uma demanda de uma própria pessoa da área específica. Então, Débora, o diretor me contou que alguém do time falou que existe a comunicação não violenta. Porque o que eu tenho visto é que geralmente os colaboradores vão para a BP, né? A business partner, que geralmente é quem está ali, um aliado no negócio, né? O RH, com esse olhar mais estratégico para o negócio, e aí conversam com essas business partners e elas então entram em conexão comigo, com a EIT, e a gente entende o que está acontecendo. Então acho que isso é muito bacana, assim, né? É compreender o que está acontecendo com aquela organização, por que eles pensaram na comunicação não violenta e desenhar juntos um processo, um programa mesmo de comunicação consciente para que de fato isso seja efetivo, né? Para mim é muito importante que o que a gente leve para dentro das organizações de fato dê um resultado. Não seja só, é ali para cumprir uma meta de treinamento. Não, aí também isso, para mim como pessoa, isso não faz sentido. Então, é muito gratificante quando a gente vê de fato os frutos serem colhidos, né, dessa visão, dessa abordagem sendo implementada, sendo mais do que implementada, vivenciada e internalizada. E tem exemplo que você possa dar pra gente para mostrar como que essas pessoas saem transformadas desses treinamentos? Sim, eu estava até lembrando aqui, antes da gente começar, de organizações que já estão há muito tempo trabalhando com esse tema. Então, para mim, primeiro é um tema lifelong learning, assim, né? E life-wide learning, assim, né? Ele é para a vida toda e ele ultrapassa o muro das organizações. Então, não é que um treinamento vai ali fazer a diferença. Claro, traz uma sensibilização, uma consciência, mas isso é algo que o ser humano vai precisar estar trabalhando o tempo todo. Então, a gente vê que tem empresas que estão em níveis de maturidade diferentes e aí os colaboradores também entram em níveis de maturidade diferentes, mas mesmo nos níveis de menos maturidade, a transformação já é ali na hora, sabe? Então, teve vezes que eu já tive em treinamento que a pessoa falou, nossa, Débora, eu tô saindo desse treinamento sem nenhum papel, você não me entregou nada, mas eu já sei o que eu vou fazer de diferente saindo daqui. E por quê? Porque é muito vivencial, é muito prática, é muito experimental. E eu, como facilitadora de comunicação não violenta,
uma das coisas que me levou a entrar no processo de certificação pelo Center for Nonviolent Communication, que é o centro nos Estados Unidos que o Marshall Rosenberg criou, foi de fato me apropriar dessa abordagem na minha vida, não só na minha facilitação no trabalho, mas na minha vida. Então, eu acredito que quando eu estou lá facilitando, as pessoas percebem isso, né? E elas falam, uau, é possível sim a gente ter um olhar diferente pra gente, quando a gente pensa na comunicação, a gente tem um olhar diferente pro outro e a gente tem um olhar diferente pro próprio sistema, do que a gente pode fazer, quais estratégias a gente pode co-criar para transformar esse sistema para ficar bom para todo mundo. Então, tenho visto, às vezes as pessoas me encontram, né? Eu retorno na organização, encontro depois em outros lugares, as pessoas falam, Débora, então, aquela história que você contou mudou minha relação com meu filho, mudou minha relação com meu cônjuge, eu passei, né? Então é tão interessante que eu vou para dentro do mundo corporativo, a gente está falando sobre temas do mundo corporativo e o que as pessoas trazem mudei minha relação com meu filho. Transbordou, né? É isso, transborda. Então eu tenho visto muito isso, né? Esse transbordar, porque essa relação humano com humano. Então, quando eu começo a prestar mais atenção e crio mais consciência para minha comunicação comigo e para minha própria comunicação com meu par, quando eu começo a fazer esse movimento, isso também transforma o meu olhar para minha comunicação com a pessoa que está do meu lado, seja meu filho, meu líder, quem for. Então, por isso que transborda, como você falou, né? E aí o que eu vejo também de resultado são esses colaboradores, esses líderes, essas organizações criando novos acordos, novos combinados. Como que a gente quer se relacionar então? A gente está vendo que existe isso. Tem um jeito diferente de se relacionar, muito mais saudável, muito mais benéfico para todo mundo e que, de alguma maneira, isso ressoa também no negócio, isso também vai ressoar no resultado. O que a gente quer fazer, né, com relação a isso? Empresas, assim, que esse cascateamento, vamos chamar assim, vem lá desde o... Então, começam no RH, as pessoas, né, se deparam com a abordagem, começam a se modificar, e aí você tem desde o CEO até o escalão mais baixo da organização, todas vivendo de alguma forma... Né, as relações também dentro da comunicação não violenta. Sim, já tiveram projetos de todos os jeitos, né? Já teve projeto que a gente começou com alguns colaboradores, e aí os líderes começaram a falar, não, é que o meu time, eu chego nas reuniões, o time começa a falar não sei o que da girafa, né? Porque é uma imagem que a comunicação não violenta tem, né? Da girafa, assim, como representante dessa comunicação empática. Eu quero saber o que é isso, porque eles estão falando de coisas que eu não estou entendendo, eles estão falando sobre clareza nos pedidos, eles estão falando sobre escuta, eu também quero fazer. Então, às vezes, começa pelos colaboradores e os líderes começam a perceber que tem algo diferente ali, depois, em quem fez, né, os treinamentos, e aí os líderes também pedem. E já teve o contrário, já teve vezes que a gente começa pela liderança, então, vamos começar sensibilizando esses líderes, esses diretores. E aí as pessoas começam a falar, não, eles tiveram, a gente também quer conhecer isso que eles tiveram, né, essa tal de comunicação não violenta. Então já teve de vários jeitos. E teve uma vez que eu estava numa organização que foi muito interessante, vou te contar essa história. Eu fiz com várias áreas, né, uma diretoria primeiro me chamou, a gente começou a fazer, e aí uma foi contando para outra, e aí as outras diretorias foram fazendo, e as secretárias, que eram quem marcava todos os agendamentos, quando estava chegando perto do dia da secretária, elas falaram para o RH, então, a gente não quer presente, a gente não quer dia no cabeleireiro, a gente quer um workshop de comunicação não violenta. Maravilhoso. Eu achei o máximo. E teve uma outra organização que a gente fez aí, era uma farmacêutica multinacional, enfim, que foca em uma medicação específica. Então, era cerca de 45 colaboradores aqui no Brasil, toda a organização. E eles fizeram diversas imersões para eles, né, se apropriarem da abordagem. E aí, no final, eles falaram, Débora, a gente quer que você fale com os nossos familiares. Nossa, e aí, a empresa fez um encontro com os colaboradores e os familiares. Eles falaram, a gente não quer que isso fique só pra gente. A gente quer também uma ação para que os familiares conheçam o que a gente aprendeu aqui, para que isso de novo, transborde, né? Essa palavra. Então foi muito legal, porque daí eu fiz um encontro com os familiares. Então foi muito rico. Então tem todas as possibilidades, assim, sabe? Todas as possibilidades. Eu acho que não dá para negar que a comunicação violenta, né, as empresas que abrem as portas para ela,
elas acabam tendo uma transformação na cultura organizacional, né, Débora? Sim, sim. E essa cultura se transforma para ser, talvez a gente possa dizer, uma cultura mais humanizada? Sim, sim, que é que está bem em voga isso, né? Como que as organizações podem, o mundo corporativo, né? Que o mundo corporativo, às vezes, ele leva a gente para um lugar muito robotizado, né? Eu preciso ser igualzinho aquele outro. Só que isso tem se transformado. Então, a gente que entrou no mundo corporativo há mais de 25 anos, era aquela coisa mais, né? Eu preciso ali estar encaixotado, rotulado. E hoje em dia não, a própria sociedade não aceita mais isso, né? E a gente tem visto também a grande beleza, a grande força, a grande potência da diversidade. Então, eu vejo a comunicação não violenta como a prática dessa humanização. Como na prática eu posso conseguir perceber o ser humano que está ali, mesmo aquele ser humano sendo o meu fornecedor que eu estou com raiva porque ele não cumpriu o contrato, mesmo aquele ser humano sendo o meu par que ficou de me encaminhar uma informação importante para o relatório e não me encaminhou, como ainda assim eu consigo enxergar o ser humano que está ali e ter diálogos mais produtivos, que vai ser bom para todo mundo. Não é muitas vezes negar o conflito, porque o conflito é inerentemente humano, mas é não chegar num lugar de confronto, é um conflito saudável que vai me levar para um lugar mais criativo, sabe? Então isso tem transformado as culturas, porque eu saio do lugar, né, que às vezes as pessoas falam, ai Débora, aqui a gente fala tanto que existe segurança psicológica, que as pessoas precisam falar, mas não tem speak-up aqui, as pessoas não falam, né? Já teve diretores que chegou pra mim, Débora, eu pergunto e ninguém fala nada, né? E aí, quando a gente traz esse lugar da comunicação não violenta, a gente cria acordos juntos, as pessoas começam a trazer a vulnerabilidade, a autenticidade, nisso vem a colaboração, nisso vem inovação, porque vai surgindo novas possibilidades e as pessoas se sentem mais seguras também por consequência. Então, muitas vezes o que eu vejo é que a cultura, os valores, os princípios da empresa que estão, né, só no quadro, quando a gente começa a pensar a partir das lentes, a pensar e agir, a sentir a partir das lentes da comunicação não violenta, essa cultura fica mais prática, mais visível, né? Eu consigo de fato pegar aqueles valores e colocar esses valores na prática, assim, um jeito de colocar esses valores que tem a ver com essa humanização na prática. Porque no fundo, o que eu tenho visto, tá? O ser humano, não importa ele quem seja, tá? Você falou aí que eu já fui não sei pra onde, o que eu percebi? Em todas essas comunidades, em todas essas organizações que eu tô em mais desses 10 anos falando desses temas, não importa quem seja esse ser humano, qual a função dele, o que ele está fazendo ali. Todo ser humano na comunicação quer ser visto, ouvido e compreendido. É isso que todo mundo quer. E aí a comunicação não violenta traz esse foco. Como que a gente consegue, então, ter conversas que eu vou sair dessa reunião sentindo que de fato a minha ideia foi ouvida. Na próxima reunião eu vou ter mais vontade de trazer, de co-construir, de acessar essa inteligência coletiva. Então, essas transformações que a gente tem visto dentro das organizações quando elas, né, querem de fato vivenciar essa abordagem. E assim a gente vai construir relações mais maduras, né? Sim. E acho que necessariamente talvez culturas mais maduras também. Sim, né? sim. Mais saudáveis também, né? Quando a gente pensa que burnout está aí, tantas outras coisas, uma produtividade tóxica, saúde mental em jogo. Então, eu vejo que a comunicação não violenta traz todos esses benefícios, quando de fato eu me aproprio desses princípios. Então, eu sempre gosto de falar que não é uma ferramenta, porque ferramenta eu uso aqui e deixo, não. É um olhar para a vida, é um olhar para mim, é um olhar para as relações, mais cuidadoso, percebendo o que está acontecendo ali. Às vezes eu falo que até ouvir o invisível, enxergar o invisível muitas vezes que tem nas relações e cuidar desse ser humano que está ali. Eu e o outro e o todo. Quando você começou a estudar comunicação não violenta, sei lá, talvez há mais de uma década, você imaginava que as corporações se apropriariam dessa abordagem? Ou que as corporações seriam um ambiente onde você teria a oportunidade de disseminar todos esses conceitos? Desde o primeiro dia. Verdade? Assim, porque eu sempre amei muito mundo corporativo, aprendi muito. Quando eu era, que você falou, advogada, só que não, né? Quando eu era advogada, eu já amava estar ali, eu amava aqueles ambientes. E mesmo dentro da minha área, eu tive muita felicidade de trabalhar com pessoas que a gente vivia
muito dessa conversa honesta, dessa amorosidade, desse afeto com resultado, sabe? Com estratégia, e fazia coisas incríveis dentro das organizações. Então eu via que era possível, só que eu percebia também que nem todas as áreas eram como as minhas, nem todas as equipes eram como as minhas. Então eu vejo hoje, levando a comunicação não violenta, e desde lá no início também eu já pensava, como que a gente pode ter relações de trabalhos também mais maravilhosas, como diz o Marshall Rosenberg, né? A vida precisa ser mais maravilhosa. Então, eu percebia que a comunicação não violenta era uma maneira de eu chamar a atenção das pessoas para falar, olha, tem sim um jeito da gente viver bem também no trabalho, né? Ainda mais que a gente fica tanto tempo no trabalho. Às vezes os nossos melhores amigos, pelo menos para mim, saíam do trabalho, né? Grandes amizades, grandes conexões. Puxa, não dá para ser um ambiente bacana, que vai ser bom para muita gente? Então, eu acredito que eu sempre tive isso em mim, assim, né? Eu sempre tive ambientes muito bacanas no mundo corporativo e eu queria disseminar isso, porque eu via que não era em todos os lugares. Então, hoje em dia, eu vejo que eu consigo trazer um pouco dessa cor, trazer um pouco dessa qualidade, dessas relações para esses ambientes também. E lá no início, eu já pensei, puxa, isso aqui vai ser bom para o mundo corporativo, vai ser bom sim, porque ali tem seres humanos, então isso vai fazer sentido para esse ser humano também, por mais que ali ele tá com um crachá, mas vai fazer sentido. Qualquer conexão do que você traz com o nosso jeito terceiro de ser, não é mera coincidência, definitivamente, né? Porque uma transformação em mim para começar a pensar no modelo de trabalho em rede aconteceu no meu primeiro contato com a Débora. Então a Débora, ela, direto ou indiretamente, ela também é responsável pela essência da Rede Terceira. Então eu agradeço imensamente, estou super emocionada de estar fazendo essa gravação e de estar aqui com ela. Obrigada, foi muito lindo. Obrigada, tá, obrigada. Obrigada.